Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o diácono Luciano Carrilho, também sou professor da Escola Bíblica Dominical Adulto. Estamos extremamente gratos a Deus por nos conceder essa oportunidade de trazermos aqui mais um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023, que tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje nós temos a honra de apresentar a vocês a última lição do trimestre, a lição número 13, que tem como tema o mundo de Deus no mundo dos homens. Desde já quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta apresentação com seus amigos e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial. Também estamos disponibilizando para você o PDF em slides, os slides desta lição, para que você possa também utilizar como subsídio na sua classe. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e uma boa aula. Texto áureo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Verdade prática. Na dispensação da graça, a Igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Palavra-chave: reino. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 1, verso 21 ao 23. Em seguida, Gálatas, capítulo 4, verso 3 ao 7. Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Gálatas, capítulo 4, verso 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Introdução. A Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Por isso, nesta lição, temos a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. Objetivos da lição: esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino, assinalar os males de uma vida no mundo. Adentraremos agora nos tópicos e subtópicos da lição número 13. Primeiro ponto da lição: o reino de Deus no mundo. Primeiro subtópico: a encarnação de Cristo. A profecia messiânica cumprida na encarnação de Cristo. Faremos aqui um comentário. A Bíblia Sagrada, em seu compromisso imutável com a veracidade, proporciona aos seus leitores uma narrativa detalhada sobre a encarnação de Jesus Cristo, uma realização profética que marcou o início de uma nova era na história da humanidade. Cumprimento da profecia messiânica. O livro de Mateus, com uma assertividade inabalável, atesta o cumprimento da profecia messiânica através do nascimento de Jesus Cristo, uma verdade corroborada por trechos vividos e inspirados das Escrituras, conforme Mateus 1, 21 e 22
e também o profeta Isaías 7, versículo 14. Este momento, definido como a manifestação corpórea de Deus, é reforçada pela descrição inequívoca de que o Messias seria concebido pelo Divino Espírito Santo no ventre virginal de Maria. A proclamação dos Evangelhos. No coração da narrativa, há uma ratificação contundente da realidade divina de Cristo, um pronunciamento de sua grandiosidade que se apresenta sob o título referente de Filho do Altíssimo, conforme Lucas 1:32. Este título, meus irmãos, não é apenas uma designação de honra, mas uma afirmação da estatura divina, uma verdade que se tece através dos textos sagrados, culminando na afirmação de que o Verbo se tornou carne e fez sua morada entre nós, conforme João 1:14. Emanuel, Deus conosco. Esta profecia não apenas atesta a encarnação física, mas afirma uma presença divina constante e resoluta, a proximidade transcendental simbolizada no nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, conforme registros em Mateus 1:23. Essa designação, meus irmãos, estabelece uma conexão inquebrantável entre divindade e a humanidade, manifestando-se através da figura humana de Cristo. O sacrifício expiatório. Ao se encarnar em uma forma humana, no tempo predeterminado pelas Escrituras, conforme Gálatas 4, verso 4, Cristo abraçou nossa natureza terrena para proporcionar uma redenção sem precedentes, uma expiação pelos pecados da humanidade. É uma jornada de autossacrifício, meus irmãos, que se desenrola em seus ensinamentos. Um caminho traçado para restaurar a relação entre Deus e os homens. Uma missão claramente descrita na Epístola aos Hebreus 2:14-18, indicando que ele foi além do simples nascimento humano para absorver e neutralizar o pecado, oferecendo-se como uma oferenda expiatória definitiva. A encarnação de Cristo, como delineada nas Escrituras Sagradas, é um pilar fundamental na teologia cristã. É um testemunho na unidade transcendental e inquebrável entre Deus e homem, solidificada através da vida e obra de Jesus Cristo, como um redator experiente e conhecedor profundo das Escrituras Sagradas. Enfatizo que, ao revisitar esses versículos bíblicos, somos convidados a refletir profundamente sobre a grandiosidade da encarnação, reconhecendo nela a fusão da divindade com a humanidade, uma simbiose sagrada que inaugura uma nova era de esperança e também redenção para todos nós. Cada palavra, cada versículo converge para a verdade inabalável de que em Cristo Deus se fez presente, palpável e eternamente vinculado a nós através do amor incondicional e redentor. 1.2. A mensagem do reino. A proclamação do reino divino, arrependimento e transformação através da mensagem de Cristo. Início do ministério salvífico. Após enfrentar e vencer as tentações no deserto, Jesus inaugurou seu grandioso ministério, verbalizando a chegada do reino dos céus e convocando a todos para uma jornada de arrependimento, conforme Mateus 4:17. Este foi o marco inicial de uma mensagem transformadora que visava reconectar a humanidade com Deus. Metanoia, a conversão profunda. A exortação ao arrependimento, carregada de profundo significado, meus irmãos, é traduzida pelo termo grego metanoia, convidando cada indivíduo a uma genuína mudança de mentalidade. Esse processo
vai além de uma simples modificação comportamental. É um convite ao abandono voluntário do pecado e à decisão e à adesão fervorosa aos caminhos divinos, conforme Lucas 24, versos 46 e 47. Isso envolve, de forma intrínseca, uma reorientação moral e espiritual, uma jornada onde a nova conduta surge como uma manifestação genuína da transformação interior, conforme Atos 26, 20, Efésios 4, 28. Fé e redenção, a chave para a restauração. Em meio à mensagem regeneradora de Cristo, emerge a verdade de que a restauração diante de Deus é possível, porém condicionada à fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo. Este é o caminho único e eficaz para alcançar a redenção verdadeira e duradoura, uma trajetória de reconhecimento da própria falibilidade e da aceitação da graça salvífica oferecida por Jesus Cristo. Atos 3,19, Romanos 3, 23 ao 25, 2 aos Coríntios 7 e verso 10. A igreja como porta-voz do Rei. Ao confiar essa mensagem transcendental à igreja, Cristo delegou a grandiosa missão de disseminar os preceitos do reino de Deus por todos os confins do mundo. Mateus 24, 14. Uma responsabilidade, meus irmãos, que convoca cada crente a ser um proclamador ativo da esperança e da transformação que residem na mensagem do Rei. E concluindo este tópico, assim a mensagem do Reino, que tem seu epicentro no arrependimento e na transformação pessoal, configura-se como a pedra angular do ensinamento de Cristo. É uma proclamação que ressoa através dos séculos, um chamado ao despertar espiritual e à regeneração moral, que encontra sua máxima expressão na obra redentora de Cristo na cruz. Cabe, meus irmãos, a nós, enquanto Igreja de Jesus, continuar a ecoar essa mensagem vital, guiando as pessoas de volta à presença restauradora do Deus vivo, mediante a fé e o arrependimento genuíno. 1.3. Os valores do reino. Valores do reino segundo a ética cristã, diretrizes para uma vivência sagrada. No grandioso sermão do monte ou da montanha, Jesus Cristo delineou a estrutura ética e moral que rege o reino dos céus, estabelecendo um código de conduta baseado em pureza, retidão e amor. A seguir, vamos explorar as principais diretrizes elencadas neste ensinamento magistral, conforme Mateus 5, ao verso 7. Controle da ira e integridade moral. O mestre de Nazaré preconiza um rigoroso controle da ira, alertando sobre a gravidade, meus irmãos, de dar vazão a esse sentimento destrutivo, esse sentimento demoníaco, conforme Mateus 5, 21 e 22. Ademais, queridos, exorta a preservação da castidade e a fuga da imoralidade sexual, incitando uma vida pautada na pureza e respeito mútuo, conforme Mateus 5, 27 e 28. Casamento e honestidade nas palavras. Enfatiza ainda o valor do matrimônio indissolúvel, estabelecendo o casamento como um vínculo sagrado e duradouro. Mateus 5, 31 e 32. Cristo convoca os seus seguidores a cultivarem a honestidade no discurso, evitando juramentos e falseamentos, conforme Mateus 5,33 ao verso 37. Retaliação e generosidade sincera. A não retaliação é destacada como um princípio cristão central, onde é instruído a evitar a vingança e a responder ao mal com bondade. Mateus 5, verso 38 ao 44. Jesus enfatiza a prática da generosidade sincera, manifestada, meus irmãos, através da caridade, oração e jejum, sempre motivada por um coração genuíno, conforme escrito em Mateus 6, verso 1, verso 5 e verso 16. Discernimento e
perseverança na prática dos valores cristãos. A orientação ao discernimento está presente no convite a não julgar o próximo de forma hipócrita, promovendo uma abordagem compassiva e compreensiva em relação ao nosso próximo, conforme Mateus 7, verso 1 e 2. O alerta contra os falsos profetas, também Mateus 7, versículo 15 ao 23, e a exortação à prática constante desses ensinamentos sublinham a necessidade de vigilância e perseverança no caminho cristão. Mateus 7, 24 ao verso 35. E para concluir esse tópico, no coração do Sermão da Montanha reside o chamado à perfeição em Cristo, o convite a abraçar uma vida de integridade e amor. Mateus 5, verso 48. Esse sermão que transborda sabedoria e graça nos incentiva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, adotando os valores celestiais em nossa rotina diária, conforme Mateus 6 e 33 e Efésios 5 e 8. Dessa forma, meus irmãos, somos chamados a ser luz, refletindo os valores do reino em cada aspecto de nossa existência, numa busca contínua por uma vida que honre a Deus em todas as suas dimensões. Segundo tópico da lição: as bênçãos de uma vida no reino. 2.1 Remissão dos pecados. A liberdade conquistada, a remissão dos pecados na visão paulina. A carta de Paulo, meus irmãos, aos Gálatas é um tratado profundo sobre a transformação espiritual proporcionada pela fé em Cristo. Nela, o apóstolo delineia como se deu a liberdade dos crentes do jugo do pecado e as consequências práticas dessa redenção. O cenário pré-evangélico, legalismo e superstição. Paulo inicia sua explanação relembrando o estado espiritual prévio da humanidade, caracterizado por uma percepção legalista e supersticiosa, e como essa condição afligia tanto os judeus quanto os gregos, conforme Gálatas 4 e 3. A compreensão limitada da espiritualidade era, segundo o apóstolo, marcada pela servidão às práticas rudimentares e tradicionais daquela época. A intervenção divina, a vinda de Cristo. Na sequência, Paulo destaca a ação soberana de Deus ao enviar seu Filho ao mundo, uma intervenção divina que ocorreu no tempo exato e predestinado, conforme Gálatas 4 e 4. Jesus, surgindo sobre a lei, mas transcendendo-a, iniciou o processo de remissão sem precedentes, rompendo as correntes do pecado que assolavam toda a humanidade. Cristo, o libertador. Jesus, meus irmãos, através da sua morte expiatória, não apenas libertou os indivíduos da maldição da lei, mas também do domínio maligno das trevas, conforme Gálatas 3, verso 13, e Colossenses 1 e verso 13. A sua missão, meus irmãos, redentora, concretizou-se na cruz, proporcionando a cada crente uma nova posição. Qual? Livres das amarras do pecado e destinatários de uma herança eterna. Adoção e herança, a nova posição dos crentes. Paulo, queridos, realça que a obra de Cristo na cruz não somente proporcionou perdão, mas também conferiu uma nova identidade aos crentes. Tornaram-se filhos adotivos de Deus, adentrando em uma relação íntima e permanente com o Pai Celestial, conforme Gálatas 4, verso 5, parte B. Além disso, foram estabelecidos como herdeiros de Cristo, garantindo uma herança incorruptível e eterna no reino de Deus, conforme Gálatas 5, verso 4, verso 5b. Para concluir esse tópico, a mensagem paulina aos Gálatas é um convite vibrante à reflexão sobre a transição da escravidão para a liberdade verdadeira em Cristo. Através da fé, meus irmãos, no Evangelho do Reino, os crentes são transportados de uma realidade de servidão e limitação para uma posição de filhos e herdeiros de Deus, um estado de graça.
liberdade e abundância espiritual. A obra redentora de Cristo, meus irmãos, é, portanto, o eixo central de uma vida cristã pautada na liberdade e na esperança de uma herança celestial. Adotados e herdeiros de Cristo. Filhos adotivos e herdeiros através de Cristo. Uma jornada de reconciliação e glória. A redenção alcançada por meio de Cristo não apenas liberta das amarras do pecado, mas também nos leva, meus irmãos, a uma dignidade maior, transformando-nos em filhos adotivos de Deus e herdeiros do seu reino celestial. A adoção divina, um novo começo. O estado de alienação e hostilidade que marcava a nossa relação com Deus foi radicalmente transformado através da intervenção amorosa de Deus em Cristo. Colossenses 1:21. Agora, resgatados e adotados, passamos a ostentar uma nova identidade e uma nova imagem, refletindo a própria face de Cristo. Romanos 8:29 e Apocalipse 2:17. Esta metamorfose é o início de um relacionamento profundo, enriquecido com o Deus Todo-Poderoso, herdeiro das promessas imortais. Como resultado dessa adoção, não apenas desfrutamos de uma relação renovada com Deus, mas nos tornamos herdeiros das promessas grandiosas feitas a Abraão, sendo estas extensivas a todos que estão em Cristo, conforme em Gálatas 3:29. Este legado, meus irmãos, não é material, mas eterno, concedendo-nos a promessa de vida eterna, um tesouro que transcende a compreensão do homem, conforme Tito 3:7 e Efésios 3:6. O verdadeiro objetivo da adoção e herança. A nossa admissão na família de Deus e a atribuição de herdeiros não visam a nossa glória pessoal. Pelo contrário, todo esse processo miraculoso tem como finalidade suprema louvar e glorificar a Deus. Efésios 1:6, versos 12 e 14. Nossa transformação é, portanto, meus irmãos, uma manifestação da grandiosidade divina e uma demonstração contínua da graça imerecida que recebemos através de Cristo. A igreja, o palco da glória de Deus. Dessa maneira, a igreja não busca sua própria glória, mas existe para refletir e amplificar a glória de Deus através da obra redentora em Cristo, conforme o Salmo 115, verso 1, João 13, verso 31 e 32. Ela se torna o espaço onde o reino de Deus faz visível na terra. Um local, meus irmãos, onde a majestade divina se revela através das vidas transformadas e renovadas em Cristo, conforme Efésios 3, verso 10 ao 12. E para concluir esse tópico, neste cenário divinamente orquestrado, cada crente, agora como filho adotado, herdeiro das promessas de Deus, vive para a glória de Deus, refletindo a imagem de Cristo e manifestando o reino de Deus no mundo. A jornada de reconciliação culmina na glorificação de Deus, onde cada história de redenção ressoa como um hino de louvor eterno, proclamando a grandiosidade e a obra de Deus realizada em nós através de Cristo Jesus. Terceiro tópico: os males de uma vida no mundo. 3.1. A escravidão do pecado. A servidão ao pecado, um laço que precisa ser rompido. Na senda da vida, meus irmãos, muitas são as amarras que nos impedem de seguir livremente. Dentre elas, a escravidão ao pecado figura como um dos mais poderosos entraves ao crescimento espiritual e à conexão verdadeira com nosso Deus. A palavra de Deus, em suas páginas sagradas, nos dá um retrato profundo
dessa condição humana, conforme João escreveu, 8 e o verso 34. A dependência destrutiva do pecado. É do entendimento bíblico que o pecado, uma vez consolidado no coração humano, torna-se um senhor severo, controlando e guiando todas as ações daquele que lhe é servo, conforme 2 Pedro 2, verso 19. Este domínio, meus irmãos, é tão avassalador que impede o ser humano de acolher a verdade divina contida na palavra de Deus. Ele cega a pessoa, criando uma barreira intransponível entre Deus e a sua criatura, conforme João 8 e verso 43. A soberba como obstáculo ao reconhecimento da escravidão. O pecador, em sua soberba, muitas vezes nega a própria condição de escravo, fechando-se em uma fortaleza de auto-engano, conforme João 9,41. Este estado, meus irmãos, de negação, apenas aprofunda a escravidão, levando a uma jornada de dor e sofrimento contínuos, comportamentos destrutivos evidenciando a servidão. A subjugação ao pecado se evidencia através de ações e escolhas prejudiciais, onde a pessoa se entrega a vícios e comportamentos destrutivos, como por exemplo a desonestidade, injustiças, glutonarias e dependência de substâncias tóxicas como álcool, nicotina, conforme podemos observar em Romanos 13 e verso 13. Cada escolha, irmãos queridos, imprudente, reforça as cadeias que prendem o indivíduo, levando ele a um caminho de trevas, onde a paz de espírito torna-se um desejo cada vez mais distante e inatingível. Para a gente concluir aqui esse tópico, ainda que o quadro seja desolador, há uma saída. A palavra de Deus não nos deixa em desespero, não nos deixa órfãos, não, mas ela aponta para a urgente necessidade de libertação, uma oferta genuína de Deus para todo aquele que reconhece sua condição e que deseja ardentemente mudar a sua vida, conforme João 8 e o verso 36. Ao trazer à luz a servidão ao pecado, a palavra de Deus também nos mostra a promessa de liberdade, onde cada indivíduo, ou cada ser humano, podemos falar assim, pode encontrar a redenção e a paz tão ansiadas, rompendo as amarras que o prendem à destruição. Por isso, encorajamos a todos para que busquem esta liberdade, entregando-se a Cristo nas mãos de Deus, nosso Criador, que deseja nos ver livres e plenos, caminhando sobre a luz e o amor. Assim, meus irmãos, poderemos viver de maneira honrosa e justa, revelando em nossas vidas a maravilhosa graça divina que nos resgata do abismo do pecado. Sempre tomando a nossa frente, venceu o inimigo e a morte lá na cruz. Conclusão. Os judeus tinham a expectativa de que um reino real os libertaria das opressões políticas, sociais e econômicas que enfrentavam. No entanto, Jesus esclareceu essa compreensão ao declarar que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, verso 20. Ou seja, não seria um reino terreno, mas espiritual. Ele apontou que o reino literal ainda seria estabelecido no futuro. Nesse contexto, a vinda de Cristo tinha como propósito principal redimir a humanidade do pecado. Isso requer que as pessoas se arrependam de seus pecados e tenham fé no sacrifício de Jesus na cruz. Aqueles que rejeitam os princípios éticos e morais do reino de Deus enfrentam a condenação à morte eterna. Portanto, os valores cristãos devem ser observados e praticados pela Igreja, cuja missão central é proclamar o reino de Deus em um mundo marcado pela influência do império do mal. Do nosso Cristo Jesus,
Chegamos ao final de mais um trimestre. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligência Artificial, a serviço do Reino de Deus. Na próxima lição, vamos iniciar o quarto trimestre 2023 com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Recebe, Senhor, nosso louvor. Eu andava em um caminho meio estranho, pois achava que era certo ao meu ver. Olhava para